Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então não há o que temer, não há o que pode nos deter, especialmente para esse propósito, para a sua glória. Amém? Digo o nome do Senhor. O Senhor é Deus e nunca procurará de corrupção.
Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, damos graças ao Senhor nessa hora pelos dízimos, as ofertas que entraram para o trabalho do Senhor, para a casa do Senhor nessa noite. Glorificamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos dizimistas, dos ofertantes. Que o Senhor continue a abençoá-los e a supri-los, ó Deus, em todas as suas carências, todas as suas necessidades. Abençoa-os, ó Deus, e aqueles que não puderam, por algum impedimento, ó Deus, dessa vida, pela falta de um trabalho, por alguma coisa assim, abra a porta a eles, Senhor, dê graça a eles de participar desse momento do culto também, que acima de tudo é para a Tua glória. Nós agradecemos e peço ao Senhor, como o irmão Luciano sempre ora aqui, que o Senhor nos dê sabedoria vinda do Senhor, para que esses recursos sejam utilizados, acima de tudo, para a glória do Teu nome, para engrandecimento do Teu reino sobre a face da terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus nessa noite, um texto conhecido, texto que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso número 8. Vamos ler a palavra do nosso Deus, que é todo poderoso. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Vamos orar a Deus uma vez mais nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, o Senhor sabe o quanto nós dependemos do Senhor para entender cada letra, cada linha, cada texto, cada contexto da Tua palavra. E sabendo disso é que nós nesta hora oramos ao ler a Tua palavra, porque dependemos do Senhor para receber do Senhor a mensagem dela. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Vem em nome do Senhor Jesus edificar a nossa vida na Tua presença para a Tua glória, falando assim aos nossos corações e nos edificando na Tua presença, a fim de que em todas as coisas, por meio da nossa vida, o Senhor seja glorificado. E aquilo que ameaçava a igreja dos Filipenses, nesse texto aqui, que pode também nos ameaçar como igreja, Senhor, que seja vencido pelo princípio que é estabelecido aqui pela Tua palavra, então pela Tua palavra nas nossas vidas. Sê propício a nós, nos abençoe diante da Tua presença, para a glória do Senhor em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quero pedir só um irmão que abaixe um pouco esse ventilador aqui para, por favor, ele não ficar passando a página da Bíblia aqui. Amém, meus amados? Meus amados, quando lemos esse texto, como todo o texto da Bíblia que nós meditamos aqui, precisamos entender o que está acontecendo e por que o apóstolo Paulo fala dessa maneira. Ele traz essa exortação à vida da igreja dos Filipenses. Fato é que esta igreja aqui, Paulo, quando escreve a ela, ele tem algumas coisas em vista ao escrever. Sabendo da condição dos irmãos, essa era uma igreja que ele amava muito e que também amava muito ele. Uma igreja que ele tinha uma relação muito próxima, muito abençoada e abençoadora com essa igreja.
Mas essa igreja, dado ao sofrimento dele, Paulo, por ele estar preso, e de Epafrodito, que foi levar o donativo da igreja até ele, e por causa disso, ele adoeceu gravemente, e Paulo diz que ele chegou às portas, né, da morte mesmo, mas na iniciativa de levar até ele o donativo e estar com ele. Paulo era muito grato a Deus pela vida dele, de Epafrodito. E a igreja, então, preocupada com Paulo, e preocupada com Epafrodito, por causa do sofrimento, do perigo de morte, o risco de morte, Paulo estava preso, Epafrodito com ele, e a igreja, sabendo disso, ela estava muito preocupada com o que poderia acontecer à vida do apóstolo Paulo e de Epafrodito. Então, Paulo escreve dizendo para eles, olha, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Aí, em resposta, Paulo escreve, mas Epafrodito relata para ele também os problemas que estão acontecendo na igreja. E um desses problemas que está acometendo a igreja é o risco à unidade da igreja. Algumas divisões, alguns problemas. Quando a gente lê o capítulo 4, ele diz, olha, roga a síndica Evódia que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, essas irmãs estavam causando uma certa divisão na igreja. Mas não só isso, até mesmo a divisão vindo de cunho doutrinário. Paulo já enfrentara problema na igreja dos Coríntios, que nós sabemos que lá havia partidos, e a igreja estava dividida, né, em relação a esses partidos, ou a esses pensamentos que havia dentro da igreja a respeito de um, de outro e de outro. A igreja estava dividida. E também Paulo enfrentou esse problema na igreja da Galácia, por causa dos judaizantes que foram para lá, e começaram a levar uma mescla do evangelho com o judaísmo, e começou a causar muitos males à vida da igreja ali, e os irmãos estavam abandonando o evangelho que havia sido pregado por Paulo. Uma nova filosofia, um novo evangelho, né, estava sendo pregado ali. Paulo disse que na verdade não era nada de novo, né, mas que eles eram anátema e aquele evangelho não correspondia à verdade, porque não era o que ele tinha pregado para eles, que de fato era o evangelho verdadeiro. Mas essas coisas entrando na igreja, elas nunca promovem aquilo que o evangelho genuíno promove. O evangelho genuíno, a palavra de Deus verdadeira, promove a unidade na igreja. Mas quando se entra algum tipo de coisa, ou algum tipo de ensinamento, algum tipo de doutrina na igreja, que não corresponde à verdade, o fato é que isso nunca promove aquilo que precisa ser promovido, que acima de tudo é a unidade. Por quê? Porque a unidade na igreja é um dos pilares sobre os quais a igreja está edificada e que através dela manifesta Cristo Jesus ao mundo. Lembrem-se que Jesus diz em João 17, ele diz assim, Pai, eu rogo para que eles sejam um, assim como um conosco, assim como eu e o Senhor somos um, eles sejam um conosco, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a unidade perfeita que existe na Trindade. E nós, o Senhor Jesus veio para dar a sua vida para que nós entrássemos para essa unidade que já é existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e através dessa unidade que nós tivéssemos com a Trindade, ou com Deus, e com o outro aqui, Cristo fosse evidenciado na nossa vida. Isso então está ameaçando a igreja, especialmente porque está ameaçando o testemunho cristão da igreja. Ou seja, o testemunho que a igreja dá do Senhor Jesus. Por mais que a igreja fale, por mais que a igreja proclame, uma das coisas necessárias para que a sua proclamação seja vindicada é a unidade que existe dentro dela. Ou seja, no meio dessa congregação aqui, se houver alguém que tenha problema com o outro alguém, isso é uma completa derrota para a vida da igreja. E por mais que a igreja faça, por mais que a igreja de repente tenha agenda, tenha projetos sociais, tenha realizações nesse sentido, tem alguma coisa errada com a proclamação do evangelho que essa igreja faz. Porque a proclamação do evangelho passa especialmente por dois pilares, a unidade e a santidade. E começa-se pela unidade. A igreja precisa ser uma igreja que exista em unidade, porque se ela não existir em unidade, o que ela tem para demonstrar ao mundo? Preste atenção, o testemunho de Jesus, olha, o meu testemunho é válido, porque o Pai testemunha a meu respeito.
Então o testemunho de Jesus era confirmado pela unidade que havia entre ele e o Pai e a ação do Espírito Santo através da vida dele. É evidente isso. Então a Trindade estava presente em todo o ministério de Jesus, só que, como aqui o texto que lemos, Jesus não existiu, ou não viveu, melhor dizendo, como Deus, mas ele viveu exatamente como homem para estar entre nós. Vamos dizer, ele abriu mão de tudo aquilo que de fato ele era e jamais deixou de ser, porque sendo Deus não tem como ele deixar de ser o que ele é. Mas ele não vive nessa terra usando nenhum momento sequer as prerrogativas da pessoa divina do Senhor Jesus, mas ele vive exatamente como homem. Mas ele vive como homem em plena unidade com o Pai, com o Espírito Santo, e jamais se vê algum tipo de problema nesse relacionamento. Aonde é o momento de maior crise do Senhor Jesus, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feito o decreto, o propósito e o projeto do Senhor na minha vida. No meu existir aqui, naquilo que o Senhor tem para mim aqui, seja feita a tua vontade, seja feito o que o Senhor quer. Então, no Senhor Jesus encontramos essa unidade perfeita e sempre presente. Mas o propósito dele da vida é nos atrair, é nos trazer, é nos colocar dentro dessa unidade. Então, a igreja que não existe unidade, tem alguma coisa errada com a proclamação dela. A proclamação dela, consequentemente, será deficiente. Será problemática. Não que ela não proclamará, mas ela também não poderá vindicar a sua proclamação quando trouxer o incrédulo para dentro da igreja e apresentar para o incrédulo a desunião que existe dentro da igreja. A desarmonia existente dentro da igreja. E se isso não fosse uma coisa séria, Paulo não teria escrito essa epístola e aqui tocado nesse ponto de forma tão profunda como ele o faz, e usando o exemplo do Senhor Jesus. Mas ele não faz isso só aqui, ele não fala sobre a unidade só aqui. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 1 ao 16, ele faz a mesma coisa. Ele fala da importância desse pilar da igreja que se chama unidade. Mas aqui ele começa essa exortação, na verdade, a partir do verso de número 27, do capítulo 1, dizendo: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho é viver em unidade. Porque o amor que levou o Pai a enviar o seu próprio Filho, e que levou o Filho a dar a sua própria vida por nós, significa que ele amou a nossa vida e deu a sua vida pela nossa. Significa então que eu, crendo nessa verdade que alcançou a minha vida, isso deve então se estender aos relacionamentos que eu vou desenvolver sobre a face da terra. Isso mostra para mim a dignidade que eu tive para Deus e a dignidade que eu devo tributar ao outro. A dignidade com a qual eu devo enxergar a vida do meu irmão. A dignidade que eu tenho que perceber a vida dele, com a qual eu tenho que perceber a vida dele. Paulo aqui chega a dizer: considerai cada um o outro ou os outros superiores a si mesmo. Significa que no Evangelho o eu não está na frente, o outro está na frente para você viver o Evangelho. Jesus, vivendo a sua vida sobre a face da terra, seu eu jamais esteve na frente, mas o outro sempre esteve diante dele, e ele viveu todos os dias pelo outro. Ele deu a sua vida pelo outro. Ele viveu para abençoar a vida do outro. E muitas vezes a nossa vida, mesmo crentes que somos, perde um pouco o sentido, perde um pouco o norte, perde um pouco o referencial, porque nós perdemos de vista o propósito da nossa vida, que é abençoar a vida do outro. E vivemos uma correria em favor dos nossos planos. E vivemos uma correria em favor dos nossos propósitos. Isso, consequentemente, vai nos tornar pessoas egoístas. Consequentemente, não tem como negociar isso. Isso é ponto pacífico. Quanto mais você se dedica aos seus propósitos, mais egoísta você se torna. Porque você precisa vencer naquilo que é seu. Você precisa lograr êxito naquilo que é para você. E quanto mais você luta por você, menos você está ocupado com a vida do outro. Evangelho não é isso. Evangelho é a ocupação da nossa vida com o outro. É estar percebendo a vida do outro e estar fazendo alguma coisa em relação a ele. Veja bem, de que maneira Paulo vai demonstrar isso?
Ele diz primeiro, se há, pois, alguma exortação em Cristo. Que tipo de exortação em Cristo você imagina que Paulo está dizendo a respeito dela aqui? Não pode ser simplesmente um conjunto doutrinário. Isso ele já havia concedido, já havia pregado, já havia anunciado à igreja. Não só isso, mas algum tipo de exortação em Cristo. Qual que é o tipo de exortação em Cristo que é mais fundamental para nós? Bom, eu não vou encontrar isso nas palavras de Paulo, eu quero encontrar isso nas palavras de Jesus. O que Jesus disse a respeito dele mesmo e nos exorta? Aprendei de mim, que sou o quê? E humilde. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Exortação em Cristo passa por aprender dele. É em Cristo. Passa por aquilo que ele diz a respeito da nossa vida, que deve caracterizar aquilo que caracteriza ele mesmo. E ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele era de fato. E o que ele está dizendo para nós é que a vida cristã funciona quando nós aprendemos com o exemplo dele, e não com os nossos conceitos, não com a nossa filosofia, não com a nossa maneira, não com a nossa cosmovisão, mas acima de tudo, com aquilo que ele diz a respeito de si mesmo, e que nós precisamos aprender para que aquilo que caracterizou o viver dele, caracterize o nosso viver também. Exortação em Cristo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, o que Jesus está querendo tornar a nossa vida nessa relação com o outro, é em pessoas que tenham desenvolvidas nela mansidão, que tenham desenvolvidas nela humildade. Aí você olha para o fruto que o Espírito de Deus vai produzir na sua vida, é exatamente isso. O que o Espírito vai te produzir, a não ser coisas que caracterizem a sua vida, para que você desenvolva isso na relação com o outro. Olha o fruto do Espírito, você vai ver exatamente isso. Amor, começa com amor. Amor é alguma coisa que você nutre por você mesmo, e chega todo dia diante do espelho, olha, quão grande és tu, como eu te amo. É isso. Amor é uma coisa que você deve nutrir por você mesmo. Não, naturalmente você já se ama. Ninguém chegou aqui nessa noite nos bacheiros, ninguém chegou nessa noite aqui desarrumado. Está todo mundo com uma roupa arrumadinha, todo mundo organizadinho, as mulheres com o cabelo organizadinho, porque já se ama, já se cuida. Todo mundo se ama naturalmente, mas quando a Bíblia fala que o Espírito vai produzir em nós um fruto que se chama amor, significa que nós vamos amar alguém. Significa que nós vamos fazer alguma coisa por alguém. Que nós estamos dispostos a viver a nossa vida na perspectiva de abençoar a vida de alguém, de dar a nossa vida em favor de alguém, de servir alguém. Então, exortação em Cristo não pode ser outra coisa a não ser aquilo que ele mesmo diz a respeito dele. Aprendei de mim. Mas não para por aí. Veja bem, se há alguma consolação de amor. E olha, essa consolação de amor exatamente vai nessa mesma direção. Ou seja, na maneira como eu estou disposto a agir em relação ao outro. A coisa vai ficando mais prática. A exortação a gente pensa mais de uma forma teórica, embora aqui no texto não nos leve à teoria, nos leve exatamente à prática. Mas para afirmar isso, eu disse, olha, consolação de amor. Se há alguma consolação de amor. Acima de tudo, a disposição de fazer alguma coisa para abençoar a vida do outro. É a disposição de servir ao outro realmente. De demonstrar esse amor de uma forma muito prática e, acima de tudo, consoladora. Porque quando você é amado, você sabe bem que o dia que você estava passando por um momento difícil na sua vida, o dia que você estava passando um momento atribulado, e alguém se aproximou de você, eu não vou dizer o que você fez, mas que alguém fez por você, alguém se aproximou de você no momento de mais angústia, de mais tribulação, e disse para você assim, vamos orar, vamos clamar o favor de Deus, eu quero estar junto com você nessa circunstância, eu quero orar junto com você, eu quero estar sofrendo junto com você, eu quero ver a bênção de Deus sobre a sua vida, quero ver uma mudança na sua vida, eu quero que Deus te fortaleça, que Deus te supra. Você diga para mim, você se sentiu amado nesses momentos? Você foi consolado pela vida de alguém, quando alguém se aproximou de você nesses momentos difíceis, querendo o seu bem, querendo o seu bem-estar, querendo a sua transformação?
querendo a mudança na sua vida. Quando alguém te aconselhou num caminho que de repente poderia se tornar um caminho tortuoso, errado, na sua vida alguém chegou e te exortou, disse: olha, não faça isso, não vá por essa vereda, não se enverede nesse caminho, que você pode se dar mal por aí. Você não se sentiu amado quando isso aconteceu? Eu gosto de citar um exemplo. Outro dia eu ouvi isso, já tem um tempo, mas eu ouvi isso e achei interessante. Eu até já citei isso aqui na igreja, mas eu acho que cabe aqui, que os psicólogos, um psicólogo diz que esses filhos, que os pais dão tudo para eles, que têm de condições financeiras, e para suprir a sua ausência, a sua falta, a sua presença, eles dão tudo aos filhos, dão celular de última geração, dão tablet, dão notebook, dão roupas, dão veículos, quando não podem dirigir ainda, põe alguém para conduzir para eles, levam eles a todos os lugares, permitem que eles possam ir a todos os lugares. Esses filhos, dessa maneira, foram entrevistados, e a resposta deles é que eles não se sentem amados pelos seus pais. Entrevistaram filhos que os pais chamam a atenção e às vezes descem a chibata neles. Filhos que são corrigidos e às vezes com veemência. Esses filhos foram questionados com relação ao amor, para ver se essa surra, essa peia, às vezes essa correção faz um dano ao relacionamento. Aí perguntaram para eles se eles se sentiam amados. Não, esses filhos se sentem amados. Sabe por quê? Porque tem alguém que se preocupa com eles. Então quem se sente amado, às vezes é quem, mesmo que a palavra seja dura, mas alguém que chega e nos exorta e fala: está errado. Mas você se sente amado. Não é verdade? Se sente consolado. E se há isso no meio da igreja, Paulo diz, se há isso existe no meio da igreja, e ele não para por aí. Se há alguma comunhão do Espírito, nós bem sabemos que a comunhão dentro da unidade não é algo produzido pela nossa iniciativa. Primeiro, é produzido pela ação do Espírito Santo no nosso meio. E aí sim isso chega até nós, e aí se desenvolve. Mas essa comunhão que existe entre nós, não é fruto do coração bom que nós temos, que nós sabemos que nós não temos. Isso é fruto da ação do Espírito Santo, transformadora na nossa vida, que gera no nosso meio essa comunhão, essa afinidade entre as nossas vidas, e faz com que nós tenhamos o prazer de existir com o outro. E faz com que nós priorizemos sempre os momentos em que nós estaremos em comunhão e unidade com o outro. Hoje mesmo senti muita falta de poder estar na pelada dos irmãos aqui da igreja à tarde, lá na OAB. É muito bom estar com eles lá, é muito bom estar com os meus irmãos. É muito bom poder fazer alguma coisa junto, isso também faz parte da nossa comunhão. Comunhão não é só quando nós estamos aqui congregados, não. É vários momentos da nossa vida, comunhão que o Espírito Santo produz. E eu entendo uma coisa, desde que eu vim pastorear essa igreja, eu gosto de fazer isso. Promover eventos na igreja para a gente comer junto. Não tem coisa melhor que dar um senso mais pleno de família, de Deus e de família mesmo, do que a gente sentar na mesa para comer junto. A gente está no mesmo lugar para comer juntos, identifica-nos. Como o quê? Como irmãos, como família, e nos faz assentar juntos e perceber as coisas. Olha, em família a gente briga na mesa às vezes, né? Mas fica tranquilo, isso é só na casa de pastor que acontece, a casa dos irmãos não acontece, né? Só na casa do pastor que às vezes está na mesa lá, a gente tem que chamar a atenção de alguma coisa, ou ser chamado a atenção porque tem algum problema, né? Mas na mesa acontecem esses problemas, mas a gente resolve, continua sempre sentando na mesa, porque é família. A gente sempre se senta na mesa. Tem um dia ruim, mas sempre estamos lá. Por quê? Porque nós nos amamos. Porque mesmo, é uma comunhão, é uma unidade, mas no meio da nossa diversidade não somos iguais. Somos distintos, temos gostos diferentes, temos rosto diferente, temos corpo diferente, temos perspectivas diferentes, mas nos amamos. E nessa diversidade o Espírito Santo vem e produz essa comunhão e essa unidade. Não é verdade? Olha que coisa maravilhosa. E Paulo diz: só se há isso. Mas ele diz também: se há o quê? Entranhados afetos de misericórdia. Aqui no original grego diz realmente das entranhas do homem. Se é essa coisa profunda mesmo, no que diz respeito a afeto. E também, veja bem, misericórdia, que é a compaixão, a maneira como você olha para o outro, especialmente quando você enxerga a dificuldade na vida dele. Qual é o seu posicionamento? Qual a sua atitude?
O que você faz? Qual é a disposição do seu coração? Porque muitos dizem, não, isso é problema dele. Isso é a perspectiva da vida dele. Mas a Bíblia não diz isso. Imagina se Jesus tivesse nos entregado aos nossos problemas. É o nosso principal problema, que é o pecado. Se ele não tivesse vindo, não tivesse tabernaculado conosco, não tivesse habitado entre nós, não tivesse vindo se identificar conosco, mas veja bem, assim como ele veio, ele nos enxergou na nossa aflição, na nossa necessidade. É como a parábola do bom samaritano. Nós não podemos passar de largo, especialmente por aqueles que congregam junto conosco nessa mesma pequena igreja. Significa que a vida sua é importante para mim, a minha tem que ser importante para você. Eu preciso conhecer a sua necessidade, se você a tem. Eu preciso saber qual é a sua carência, se você de fato a tem. Olha, e aí nós precisamos lançar o orgulho fora, se nós queremos ver a ação de Deus na nossa vida. E é engraçado isso, né? Deus vai produzir essa ação especialmente pela vida do outro. Significa que, às vezes, para uma circunstância na nossa vida mudar, nós vamos precisar de que alguém ore por nós. Nós vamos precisar de que alguém interceda por nós. Nós vamos precisar, às vezes, de que alguém faça alguma coisa por nós. Vamos precisar da ajuda, do apoio de alguém. E isso deverá ser feito dessa maneira, com entranhados afetos e com muita compaixão, com muita misericórdia, com uma disposição, acima de tudo, de abençoar a vida do outro. Mas isso com afetividade lá em cima. Não é simplesmente obedecendo ao mandamento, é também obedecendo ao mandamento, mas isso gerando em nós relacionamento, afetividade, empatia, simpatia, disposição de fazer alguma coisa, de agir em favor do outro. O problema muitas vezes que nos impede isso na igreja é o orgulho. De não compartilhar a vida, de não nos expor, de não demonstrar nossas fragilidades, de não demonstrar nossas fraquezas, de não mostrar que nós precisamos do outro. Meu irmão, minha irmã, vou dizer uma coisa para você. Dou graças a Deus de ter amigos, de ter pessoas com quem eu posso compartilhar a vida. Pessoas com quem eu não tenho problema de contar que eu tenho deficiências, que eu tenho limitações. Sou pastor, sou homem como qualquer pessoa. Tenho limitações, tenho fragilidades, tenho limitações, preciso de oração, preciso do apoio, às vezes preciso de ouvir um conselho, preciso de não errar o caminho. Preciso de que haja relacionamento para que a minha vida vá bem. Para que a minha vida continue nessa jornada que até aqui eu glorifico a Deus, tem sido abençoada e abençoadora. Mas que ela continue assim. Sempre precisamos um do outro. Ninguém vence sozinho. Na vida cristã ninguém vence sozinho. Ninguém consegue êxito sozinho. Vai chegar num ponto que você não vai aguentar. Vai chegar num ponto que a depressão bate na porta. Vai chegar num ponto que a somatização vem. E sabe por que isso vem? Porque nós não abrimos o coração antes. Porque nós não desenvolvemos afeto, não desenvolvemos relacionamento, não temos o prazer na comunhão com os irmãos. Não desenvolvemos isso, achamos que podemos viver como uma ilha, e sustentando até que chega ao ponto que a coisa se torna insustentável. E aí é o momento em que a somatização vem, e a depressão bate na porta, a angústia bate na porta, o desânimo bate na porta, e não tem jeito. E nessa hora de dor, a coisa que vai te dar mais alento é a presença dos irmãos com você. É a presença dos irmãos orando pela sua vida. Mas que não chegue a esse ponto. Que a nossa vida não chegue nesse ponto. Que a gente entenda que unidade é dentro dessa irmandade que nós temos pelo sangue do Senhor Jesus. É para sermos próximos uns dos outros. O que Paulo para mim vai dizer no versículo 2, quando ele diz, olha, se há essas coisas, completai a minha alegria. O que completa a alegria, para Paulo, eu acho interessante Paulo falar isso, o homem está preso. O homem está vivendo a vida diversa
do ser humano e preso por ser pregador do Evangelho, por ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo se intitulava o prisioneiro de Cristo. Mas aqui ele diz: completai a minha alegria. Essas coisas não moldaram a vida dele. E veja bem, Paulo está preso. Se você estivesse preso hoje, qual que seria a sua grande preocupação? Com certeza o dia da sua libertação. Sair logo daquele lugar, não é? Se eu tivesse preso, eu imagino que eu estaria pensando desse jeito: quando é que eu vou sair daqui? Meu Deus, me tira daqui. Paulo não está preocupado com isso. Paulo, ele dá uma demonstração clara para mim nesse texto, de que a gente não deve estar tão preocupado assim com as circunstâncias que estão caracterizando a nossa vida, mesmo que elas sejam difíceis naquele momento. Porque ele na prisão, ele não está preocupado com a liberdade, ele está preocupado com a igreja. Ou seja, ele está dando uma demonstração clara do que ele está falando em relação à unidade. Olha, eu estou aqui, mas eu não estou preocupado comigo. Ele não diz dessa maneira, eu estou fazendo a leitura, mas eu estou aqui, mas preocupado com vocês. E não estou entristecido, não estou contrariado, não estou abatido, muito pelo contrário, eu quero que vocês façam uma coisa: que essas coisas estejam presentes na vida de vocês, e vocês completem a alegria que já existe dentro de mim. Porque se ele está falando completar, é porque já existe alegria lá, mas ele quer ter uma alegria completa. E como que a alegria dele pode ser completada? Pela atitude da igreja em relação à unidade. Isso vai completar a alegria dele. E o que ele vai dizer aqui, nada mais é do que uma exposição ainda mais ampla das 4 coisas que ele disse, essas 4 bases da unidade na igreja, que ele acabou de mencionar. Ele vai dizer: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Para pensar concordemente no Senhor, tem que ser segundo a exortação em Cristo, não é verdade? Veja bem, o que vai moldar a minha mente para eu pensar igual ao meu irmão, não é pensar a mesma coisa o tempo todo, mas é pensar a mesma coisa no que diz respeito à nossa vida cristã. Ou seja, é termos todos a consciência de que nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos aprender do exemplo de Jesus. É isso que vai moldar a nossa vida. Porque em algumas coisas vai ser impossível a gente pensar a mesma coisa. Você nunca vai me fazer pensar como um vascaíno, porque eu sou flamenguista e não abro mão disso. Entenderam? Então, só para dar um exemplo bem claro, né? Vocês nunca vão conseguir colocar essa mente em mim. Mas agora, no que diz respeito à vida cristã, eu posso abraçar o vascaíno e amá-lo também. Ele não é um inimigo meu. Entenderam? Quero dizer isso para dar um exemplo disso. Ou seja, eu amo em Cristo Jesus. Essas coisas são coisas da vida, preferência. Não vou ter essa mesma mente que ele tem. Mas em Cristo Jesus, eu abraço, eu acolho. Não há problema, eu não quero a desventura dele, não quero o desprazer dele. Muito pelo contrário, eu amo e quero o bem da vida dele. Só que o Vasco nunca ganha, né? Mas tudo bem, eu quero o bem dele. Entenderam, né, o que eu quis dizer? Então, veja bem. Paulo então vai nessa linha da mente, mas ele diz mais, ele diz assim, olha, tenhais o mesmo amor. Lá em cima ele fala de consolação de amor. Ele está dizendo, olha, que esse amor seja o mesmo de uns para com os outros. Que esse amor caracterize a vida de uns e de outros. Que essa consolação que ele disse no primeiro versículo esteja presente na relação de todos uns com os outros. Ele vai ampliar isso. E veja bem, sejam unidos de alma. Ele fala lá em cima do quê? Da comunhão. Se há comunhão do Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, sejam unidos de alma. Ele continua trabalhando para mim nos 4 pilares dessa unidade, né? Desse pilar principal. E ele vai terminar dizendo, tendo o mesmo sentimento. Veja lá que ele fala de entranhados afetos e misericórdia. Ou seja, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, afinidade, proximidade. Que a gente não simplesmente sente friamente no banco dessa igreja semana após semana, sem a gente desenvolver afinidade com o irmão, para conhecer o irmão, para abençoar a vida do irmão, para orar com o irmão, para sofrer com ele, para chorar com ele, para sorrir com ele, para se alegrar com ele, para desfrutar a vida com ele. Irmão, aprenda uma coisa, esse irmão aí você vai enjoar de ver ele, porque você vai ter que vê-lo por toda a eternidade. Ao findar o labor dessa vida,
Aí que começa o labor eterno. Vou ter que fazer não o que Paulo diz aqui, apenas aqui, mas aí por toda a eternidade. Vou ter que te suportar e você vai ter que me suportar por toda a eternidade. Nós vamos estar juntos, inseparavelmente juntos, por toda a eternidade. Amém? É essa a garantia que nós temos da palavra de Deus. Agora vejam mais. Paulo então vai fazer algumas exortações aqui. Diz, olha, nada façais por partidarismo. A palavra no grego para partidarismo é eriteia. E o que ele diz é sempre, em relação ao partidarismo, é a atitude que leva ao egoísmo. Ou a atitude que leva você a colocar o ego no centro. O eu no centro. Partidarismo é exatamente isso. Não é? Partidarismo é uma briga de ego, né? Quando a gente analisa a política, por exemplo, o partidarismo que existe na política é, acima de tudo, a promoção do ego. A gente sabe disso, é natural. Agora, veja bem, Paulo diz, olha, não seja essa a base das realizações de vocês. Partidarismo, não. Que não haja isso dentro da igreja. Que não haja essa divisão dentro da igreja. Que partidarismo sempre coloca um grupo de um lado, outro grupo de outro. Já acontecia na igreja de Corinto. O que acontece? Sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo, eu sou de Jesus. Ou seja, são grupos que estão separados. E cada um está achando o outro melhor do que o outro. Cada um achando um melhor do que o outro. Não é verdade? Então Paulo fala, não façam nada por isso e nem por vanglória. Porque a glória desse mundo ela é totalmente desprezível. Acima de tudo, efêmera. Acima de tudo, passageira. Deus me deu o privilégio, quando eu fui para Burkina Faso ano passado, conhecer, pelo menos de vista, o aclamado rei do futebol. Estava lá sentado no aeroporto de São Paulo, esperando o voo para Burkina Faso. De repente passa o aclamado Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E quando ele passa na minha frente assim, não é mais aquele homem que driblava com a perna esquerda, driblava com a perna direita, fazia gol de cabeça, fazia gol com a perna esquerda, com a perna direita, aquele homem veloz que não tinha defesa para ele desmontava todo mundo. Agora ele passa assim, ó. Demonstrando para mim diante dos meus olhos, essa é a glória do mundo. Não dá um drible mais. A glória ficou na história. E o que se faz com essa glória agora? Como que se sustenta ela? Como que faz com isso? E, principalmente, que valor isso tem diante de Deus? Por isso que ela é vã. Por isso que ela é efêmera. Por isso que ela é passageira. Dura por um espaço de tempo. Mas o que adianta? O que adianta? Isso é vão. O que se dizer então das celebridades, dos atores, dos famosos, que hoje existem. Outro dia achei interessante, eu quando abro a internet, lá quando eu abro a primeira página do Yahoo, aí estava lá, veja alguns famosos, como eles eram, como eles estão. Eu fiz questão de entrar lá e ver, nossa, as mulheres há 20 anos atrás, lindas, maravilhosas, pele lisinha, organizadinha, 20 anos depois, meu Deus do céu. Coitadas, isso aí parece que para essas atrizes a velhice parece que acelera muito mais, que elas usam tanta coisa, tanta pintura, tanta coisa, que parece que o envelhecimento delas é acelerado, né? Meu Deus, e aí lá ainda está dizendo, elas eram símbolos sexuais, agora a glória desse mundo passou. Mas a glória daquele que sabe que a sua glória é o Senhor Jesus, não passa jamais. Aleluia. Não passa jamais. Por isso que vale a pena fazer todas as coisas para a glória dele. Porque tudo que nós fizermos para a glória de Jesus, isso tem peso de eternidade. Se você ganhar uma alma para Jesus aqui, isso vai valer por toda a eternidade. Isso vai ser mencionado por toda a eternidade. Cristo será glorificado naquele esforço que você fez para trazer uma pessoa a Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade você vai estar com alguém que você fez alguma coisa aqui para levá-lo aos pés do Senhor Jesus. E isso é incomparável. Não tem glória de futebol, de filme, de novela, de artista, de
qualquer coisa que seja, que se compare a essa glória. Não é verdade? Tudo é vão. E Paulo está dizendo, não faça nada pensando nessa glória ou nessa exaltação do eu. Muito pelo contrário, façam tudo por quê? Por humildade. Tapeinofronese, palavra no grego. Que significa o quê? Essa palavra no grego é interessante, é sempre bom. Sabe que eu não sou de ficar citando essas palavras, mas às vezes a gente recorre a elas para a gente perceber o sentido da palavra. Mas o sentido lá é o seguinte, é um correto conhecimento de Deus, que consequentemente te leva a um correto conhecimento de você mesmo, e que consequentemente leva você a desenvolver um relacionamento correto com o próximo. Entende? Humildade é ter um correto conhecimento de Deus, que por sua vez te leva a ter um correto conhecimento de si mesmo, e que por sua vez te leva a ter, a partir desse conhecimento de Deus da sua vida, um correto relacionamento com as pessoas. Isso é humildade. É se relacionar com as pessoas da maneira que Deus te diz que você tem que se relacionar. É sabendo quem você é. E quando nós nos deparamos com o conhecimento de Deus, nós descobrimos o quê? Nós não somos nada. O que nós somos? Nós não somos nada. Mas fomos amados. O outro também não é nada, mas ele é digno de ser amado. Eu fui amado, eu também tenho que amar. Se Deus me amou, eu também vou amar. Eu fui amado e por isso eu amo. Eu percebo o amor de Deus sobre a minha vida, por isso eu amo. É natural, é isso que demonstra a humildade. É aí que Paulo diz, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Significa, na minha relação com o outro, baseado no conhecimento que eu tenho de Deus a respeito da minha vida, eu nunca vou colocar o meu ego na frente do outro. Eu não vou me esforçar para ser reconhecido, mas eu vou me esforçar para reconhecer e abençoar o outro. Eu não vou me esforçar pela minha própria glória, mas eu vou me esforçar para que o outro seja glorificado. E quando nós estamos esforçando para que alguém conheça a Cristo, nós estamos querendo a glorificação da vida dessa pessoa. É aí que há a glória que realmente importa. Não estou falando em glória nessa perspectiva mundana que já condenamos aqui. O que estou falando de glória aqui é dessa glória excelsa que manifesta na vida de uma pessoa quando ela conhece a graça de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. É quando você vive dentro dessa igreja aqui e olha para o outro e a sua disposição de coração não é olhar para a roupa dele, nossa, a camisa dele é bonita, semana que vem eu tenho que vir com a camisa à altura. Não é essa disposição. Estou falando dos homens para não agredir as irmãs, né? Aquele negócio do cabelo, essa coisa toda. Não. A disposição não é estar mais, que nem ontem nós fomos no casamento do nosso amado Ixon, né? Não é estar lá, é estar bem vestida, né? Acima de tudo para se sentir bem, mas não para estar mais bem vestida do que a outra, porque no meio das mulheres, e numa atividade como aquela, geralmente é para ser a. Não é? Não é verdade? Mas quando a gente conhece a Cristo Jesus, essa não pode ser a disposição do nosso coração. Tem que estar mais bem vestida do que a outra. Tem que estar bem vestida, se você é casada, para o seu marido, para ele olhar para você e falar assim, e colocar você lá em cima e dizer, olha aqui como você está linda. Ontem eu cansei de elogiar a minha mulher, né, porque ela estava maravilhosa. Então, né, maravilhosa. Maravilhosa ela é todo dia, mas ontem estava demais. Não é? Bem que ela saiu, né? Não vai falar que estava fazendo média, mas é a mais pura verdade. Entendem isso? Então, é olhar para o outro, considerá-lo, amá-lo. Não querer passar na frente dele, não querer passar por cima dele, que é essa a instrução do mundo hoje, né? O esquema do mundo hoje é esse, não é? Veja bem, Paulo substancia ainda mais, dizendo assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Significa que você vai se esquecer de você? Nunca, jamais fará isso. Jamais se deixará a si mesmo e abandonará a si mesmo
ou será desdeixado, né? Como o povo gosta de dizer. Não, ninguém vai fazer isso. E isso também nós não aprendemos na Bíblia. Tanto é que a Bíblia diz para nós amarmos ao próximo como nós nos amamos. Jamais vai deixar de se cuidar. Mas, na relação com o outro, eu não vou ter em vista somente o que é meu. Mas eu preciso, nas minhas decisões, nas minhas ações, considerar também o que é do outro. Considerar também a necessidade do outro. Considerar a carência do outro. Considerar de que maneira eu tenho sido abençoado e posso também, com a bênção que Deus me deu, abençoar a vida do outro. Com os dons que Deus me deu, usá-los para abençoar a vida do outro. E Deus concede dons exatamente aí, por esse propósito aos homens. Concede dons para que os homens possam ser abençoadores de outros homens. Não é verdade? Nós recebemos dons do Senhor não é para nos promover, mas recebemos dons do Senhor para promover o outro, para abençoar a vida do outro. Veja a lista de dons que são concedidos pelo Espírito Santo à vida da igreja, para que haja edificação, para que haja bênção na vida do outro, para que nós sejamos nas mãos de Deus usados para que a vida do outro seja abençoada. E aí há uma diversidade de dons no meio da igreja, para que cada um possa fazer alguma coisa pelo outro. E não fique simplesmente uma pessoa com dons fazendo tudo, mas cada um tenha os seus dons, os seus talentos, suas capacidades, para que ele possa promover o interesse do outro também. Entendem isso? E aí Paulo, para finalizar, né, nessa noite, ele chega ao ponto, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só esse texto aqui, nós pararíamos aqui não sei quanto tempo para estudá-lo. Mas vamos tentar simplificar nessa noite. Tende em vós o mesmo sentimento. A Bíblia, quando fala de amor, nos fala de um mandamento, amai. Mas Paulo não está falando aqui da força do mandamento. Ele está falando aqui da força da disposição do coração do Senhor Jesus em relação ao ser humano. Jesus não nos amou obrigado. Jesus nos amou porque Ele quis. Porque Ele se afeiçoou a nós. Porque Ele nos enxergou na nossa miséria e Ele quis fazer cada coisa que Ele fez. Corre o risco da gente olhar e pensar, Jesus foi obediente ao Pai em tudo, então Jesus fez tudo o que Ele fez em obediência, mas Paulo não está falando aqui de obediência. Paulo está falando de sentimento. Está falando de alma, está falando de coração, está falando de envolvimento da vida com o outro, está falando de uma relação desenvolvida com a miséria do outro. E é isso que a misericórdia de Deus faz, né? Enxerga a nossa miséria e age em nosso favor. Jesus então enxergou a nossa miséria e veio e deu a sua vida por nós. Mas Ele fez isso porque Ele quis, espontaneamente Ele deu a vida. Ele quis fazer isso, Ele sentiu a nossa miséria e se identificou conosco, se afeiçoou a nós e quis fazer isso por nós. Estão entendendo? O que eu entendo aqui é que você amar é uma decisão absolutamente pessoal. Você precisa decidir isso. Você precisa resolver isso. Você precisa dizer, eu vou amar. E isso precisa entrar profundamente no seu ser e levar a um sentimento, a essa afeição pela carência e pela necessidade do outro. Senão nós nunca vamos pregar o evangelho para ninguém. Se você não enxergar a miséria do outro, se não se identificar com ele na perdição eterna para a qual ele está se encaminhando, ele está se dirigindo para ela, se você enxerga o outro, você até tem os conceitos teológicos corretos, você até sabe teologicamente o que está acontecendo com a vida dele e o que porventura vai acontecer. Mas será que esse entendimento, essa teologia já mexeu com o seu interior a ponto de você fazer alguma coisa em relação a ele? E aqui dentro da igreja, você olhar para a vida do outro na sua carência, na sua necessidade, no seu problema, já motivou o seu coração no sentido de você se desprender de você mesmo, dos seus planos, das suas economias,
dos seus propósitos, dos seus projetos, para fazer alguma coisa em relação ao outro. Aí quando você olha para a igreja lá de Atos, a nova igreja, igreja nascida naqueles dias, o que estava escrito lá? Cada um havia temor, mesma alma, simpatia, empatia, sentimento. Eles estavam derramando isso uns pelos outros. E aí, consequentemente, comiam uns na casa dos outros. Veja bem, quase 5.000 pessoas no começo. Colocar 5.000 ou mais pessoas se relacionando. Não tinha uma placa denominacional, não tinha um lugar como esse para se reunirem. Mas eles estavam sempre juntos. Não é? Se reuniam de casa em casa, partiam pão de casa em casa, comiam um na casa do outro, compartilhavam a vida. Em cada alma havia temor. E muitas coisas eram feitas no meio deles, muitos milagres, muitos prodígios eram realizados no meio deles. Era evidente demais que eles estavam vivendo em unidade. Era evidente demais que ele tinha uma preocupação com o outro, a ponto daqueles que tinham mais condições na igreja vender as suas posses, os seus bens, e distribuir e levar aos pés dos apóstolos para que na medida da necessidade de alguém, aquilo fosse distribuído para que não houvesse necessitados no meio daquela irmandade. Meu Deus! Como nós precisamos de que esse mesmo sentimento que houve em Jesus haja também em nós. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Concordem ou não. Deus não vai fazer com que esse sentimento exista no seu coração. Quem vai fazer com que esse sentimento exista no seu coração é você. Porque Paulo está dizendo, tende o mesmo sentimento. Significa que você tem que ter. Deus não vai fazer você ter. Deus não vai te obrigar a sentir uma coisa que você não quer sentir. Paulo está te exortando e está me exortando. Tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É uma decisão sua. É pessoal. Você precisa resolver isso. Eu preciso resolver isso. Se você não resolver isso, se eu não resolver isso, isso jamais vai acontecer, porque Deus não vai forjar isso em nós. Nós já conhecemos o Evangelho, já conhecemos a Cristo, já conhecemos a salvação por aquilo que foi feito na nossa vida. O que nós precisamos o quê? Ter o mesmo sentimento que Jesus teve, e isso depende de nós. Uma vez que conhecemos o Evangelho, uma vez que sabemos o que temos que fazer, uma vez que agora está na nossa mão, agora sim está. Salvação eu não creio, mas viver uma vida para a glória de Deus é responsabilidade humana o tempo todo. São decisões que nós precisamos tomar o tempo todo para viver a vida para a glória de Deus. Pois, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, eu fico pensando, as palavras são muito simples perto da realidade disso aqui. Subsistindo em forma de Deus, o que isso significa? Tem duas palavras no grego que caracterizam forma. Esquema e morfê. Esquema é aquele que João diz, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, ou seja, aquilo lá se trata de um esquema. O mundo tem um esquema. E o esquema do mundo ele é perfeitamente mutável. Ele não é sempre o mesmo. O mundo sempre nos apresenta uma novidade para nos atrair e nos distanciar de Deus. Então o esquema no grego é esse tipo de forma mutável, exterior que muda. Agora morfê não. É algo que não muda jamais. E a palavra, aqui para forma, substituindo em forma, em morfê de Deus, ou seja, em algo imutável, porque Deus não muda jamais. Deus é imutável e Ele não muda jamais. E aí quando você olha para isso, sabe o que significa? Que esse Jesus que está se humilhando aqui, que você é chamado a ter o mesmo sentimento que Ele, é o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele, tudo subsiste. É aquele que sempre existiu
ou coexistiu com o Pai e com o Espírito Santo. É o Criador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas. É aquele a quem tudo está sujeito a Ele, porque Ele tem todo o poder, como Deus eterno. E aqui, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou a si mesmo. Significa que Ele deixou de ser Deus? Isso é impossível. Deus não pode negar a si mesmo, nem pode deixar de ser aquilo que Ele é. Mas vivendo como homem, viveu absolutamente como tal. Somente como homem. Mas viveu como homem para demonstrar que era Deus. Para demonstrar que Ele era o Filho de Deus. Enviado ao mundo para se tornar homem e dar a vida pelos pecadores. Se esvaziou. Meus irmãos, isso comunica muito ao nosso coração. Se você acha que você é alguém, você tem que negar esse alguém. Você tem que negar a si mesmo. Jesus disse isso, não disse? Se alguém quer ser o meu discípulo, o que ele tem que fazer? Negar a si mesmo. Jesus, sendo Deus, não viveu como tal. Viveu como homem. Se você quer servir ao Senhor Jesus, é preciso negar a si mesmo. Porque você então vai ter que se submeter à vontade daquele que te salvou, para que você viva a vida que agrade a Ele. E para isso, consequentemente, você vai ter que se esvaziar. Você vai ter que se esvaziar. Jesus teve que deixar de lado a glória e viver como um mortal, né? Viver como homem. E nós nos esvaziarmos significa abrir mão de planos, de sonhos, de propósitos, de projetos, tudo para fazer a vontade dele. Tudo, e nesse sentido do texto, para poder ser uma bênção na vida do outro. Se esvaziar para poder servir. Veja o que o texto vai dizer. A si mesmo se esvaziou, assumindo o quê? A forma de servo. Meu Deus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, sustentador de tudo o que há. Deus eterno, maravilhoso, segunda pessoa da Trindade, o Filho bendito do Pai, se esvazia e vem e se torna o quê? Ele não vem como Bambambam na terra. Ele não vem, ele é o rei dos judeus, mas não nasce no palácio. Onde é que ele nasce? Na estrebaria, né? Ele nasce na manjedoura humilde. Ele não cresce nos limites de Jerusalém, ele cresce fora. Ele é rei. Como ele vive? De maneira absolutamente humilde. Que se volta para alguém que diz que seguiria ele pelo caminho, ele diz assim, olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Que não possuía bens nesse mundo, mas contudo, viveu a vida para servir o outro. Assumiu a forma de servo e disse claramente, não vim para ser servido, eu vim para servir. Vim para dar a minha vida em resgate de muitos. É para isso que ele veio. É esse o propósito da vida do Senhor Jesus. Mas para isso ele se esvaziou. Veja bem, meu irmão, minha irmã, se você quiser ser um servo de Deus, é impossível que isso aconteça sem um esvaziamento. Sem você mandar embora todos os planos e os projetos pessoais, colocando eles todos nas mãos de Deus. Talvez os que você tenha desenvolvido são planos dele. Ele tenha te conduzido neles. Mas talvez eles não sejam. E às vezes você vai ter que, com toda sinceridade, se dobrar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu quero servir ao Senhor. E quando a gente diz a Deus, quero servir ao Senhor, Ele ouve. Mas se você quer me servir, tem que estar disposto a se enquadrar. É preciso perder o que precisa perder. É preciso abrir mão do que tem que abrir mão. E é preciso abraçar o que tem que abraçar. Ser servo, o que é ser servo? O que é a palavra doulos? O que ela significa? Aquele que não tem vontade própria, que existe para executar a vontade do seu Senhor, para realizar plenamente aquilo que o seu Senhor quer. É esse tipo de vida que Jesus assumiu para ele, se tornando homem. E por que nós queremos a glória?
Porque nós queremos ser reconhecidos, porque nós queremos os aplausos, porque nós queremos a fama, porque nós queremos a vida boa, porque nós não queremos a tribulação, porque nós não queremos a perseguição, porque queremos afastar para longe de nós o sofrimento. Quando isso é que é a disposição de Jesus para nos identificar com Ele. Eu olho para Paulo nessa mesma epístola aqui, no capítulo seguinte, uma disposição de coração totalmente outra, dizendo, olha, eu era isso. Agora, por causa do conhecimento de Jesus, eu considero essas coisas como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. E veja o que ele diz no verso 9, no verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. E veja mais, e a comunhão dos seus sofrimentos. É assim que a gente ora. Jesus, eu quero me tornar participante dos seus sofrimentos. Você já fez essa oração? Ou você já fez muitas orações? Senhor Jesus, me abençoa. Deus, abençoa a minha vida. Deus, tem misericórdia de mim. Abra uma porta diante de mim. Concede isso, aquilo, faz isso, aquilo outro. Já fez esse tipo de oração? Quase todo dia, né? Agora já chegou ao ponto de orar como Paulo está dizendo aqui? Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Meu Deus, ele não está brincando não, está falando sério. Se parecer com Jesus não é fácil, é admitir sobre si os sofrimentos, inclusive olhar para eles com simpatia, dizer, Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. A si mesmo se humilhou. A atitude de Jesus foi pessoal, tornando-se obediente até a morte, e a morte da cruz. Para o que ou pelo que nós vivemos? Para o que e pelo que nós temos vivido? Temos vivido para a glória de Deus, temos vivido para nos esvaziar, temos vivido para nos humilhar, temos vivido para servir, temos vivido para promover o outro, para nos misturarmos cada vez mais no meio da irmandade, para conhecer cada vez mais a realidade um do outro, para poder estar disposto cada vez mais a servir o outro na sua carência, na sua necessidade. São essas perguntas que nós precisamos responder. Porque é a partir daí que a nossa vida como igreja será mais abençoadora para o mundo. Quanto mais unidade houver no meio de nós, mais Cristo será evidente através de nós. Quanto mais nós vivermos uma vida de comunhão dentro desse corpo aqui, mais o Senhor Jesus ficará evidente para o mundo através de nós. Mais e mais. Que Deus então nos dê graça de nessa noite pensar na nossa vida, pela palavra que Ele nos deu. E se hoje o que precisamos é nos humilhar, se hoje o que precisamos é baixar a cabeça diante do Senhor, se hoje o que precisamos é levantar os olhos para olhar para o outro, para abençoar a vida do outro, que isso seja achado em nós. E acima de tudo, para a glória de Deus e progresso do Evangelho, que era a grande preocupação de Paulo ao escrever essa epístola. Não se preocupe com as minhas dores, não se preocupem com os meus sofrimentos. O Evangelho tem progredido. E uma vez que ele tem progredido, eu me alegro. E eu quero que através da vida de vocês, filipenses, o Evangelho também progrida. O Evangelho vai muito além. Não impeça que essas coisas, não deixe que essas coisas impeçam o progresso do Evangelho no meio de vocês. Mas se posicionem. Se posicionem. Lutem bravamente. Vejam o exemplo de Jesus. Sigam o exemplo dele. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve nele também. E vocês vão sempre promover a unidade no meio da igreja e, consequentemente, o anúncio do Evangelho. Amém? Vamos orar ao nosso Deus nessa noite. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, com sinceridade, integridade. E se você nessa noite percebeu alguma coisa da palavra de Deus na sua vida, é preciso tomar uma atitude, é preciso fazer alguma coisa, tomar uma decisão.
Faça isso nessa noite. Se posicione verdadeiramente diante de Deus, numa disposição de coração que não mude amanhã, segunda-feira, mas que permaneça lá e que molde as suas ações para que amanhã, de repente, no relacionamento com o outro, você está disposto, acima de tudo, a servi-lo. Na perspectiva de Deus, o bom patrão não é o que manda, é o que serve. Não é verdade? O bom chefe é aquele que está disposto a servir. O grande é o que está disposto a servir. E o maior de todos foi o que mais serviu, o Senhor Jesus. Deus nos dê graça. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida assim diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de graça, Deus de bondade, Deus de favor e Deus de toda misericórdia. Nós te agradecemos pela bênção do Senhor, pelo favor do Senhor sobre a nossa vida e nos dar diante da tua presença a tua preciosa palavra e nos exortar o coração, a vida, a alma, para que nós possamos ter uma vida diante do Senhor que seja agradável em união. E como é bom e agradável que os irmãos vivam desse modo. Tua palavra nos ensina isso. Em unidade, em união. Isso é abençoador. Não só nos abençoa, mas abençoa outros também. Então, Senhor, faz isso em nós. E eu te peço isso, Senhor, não simplesmente para nós nos sentirmos bem aqui, também para o nosso bem e para o nosso contentamento, mas também para a tua glória, para que ela seja manifesta através de nós, para que resplandeça através da nossa vida a glória do Senhor, para que estejamos dispostos no nosso íntimo, no nosso interior, a servir ao Senhor, a dar a nossa vida em favor do outro, de fato e de verdade, a viver uma vida realmente de serviço aos nossos irmãos, de ajuda, de socorro nas necessidades, nas carências. Ó Deus, de ajuda, de contribuição com a missão do Senhor, com os missionários do Senhor. Tem misericórdia da nossa vida e desperta-nos, ó Deus, diante da tua presença para a tua glória, para que assim, diante da tua presença, nós possamos servi-lo com integridade, com retidão e fazer tudo para a tua glória. Nós te adoramos nesse dia. Nós te agradecemos por esses momentos na tua presença. Bendito e exaltado seja o teu nome. Nós oramos também nessa hora, Senhor, por aqueles irmãos que nós sempre temos colocado aqui diante da tua presença, que têm as suas carências, suas necessidades. Oramos por eles, pedindo a tua bênção, o teu favor, tua graça, a tua bondade sobre a vida deles, a restauração da saúde, da integridade física dele. Ó Deus, o alento, o consolo do Senhor sobre a vida deles, ó Pai, diante da tua presença, para a glória do Senhor. Fortaleça o Senhor, abençoe-os diante da tua presença. Nós clamamos o teu favor sobre a vida dos nossos amados que precisam da nossa oração, do nosso compartilhar a vida com eles nessa hora, através da oração. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, por essa semana que se inicia em nossas vidas diante da tua presença, que o Senhor nos abençoe em todas as coisas, que o Senhor nos conduza em todos os momentos, em todos os propósitos, que a nossa vida exista dentro desse contexto bíblico para a tua glória, para a exaltação do teu nome, para que o nome de Jesus seja proclamado, para que a nossa vida funcione dentro da tua palavra e para a tua glória, e isso, Senhor, dentro dessa disposição de alma que precisa haver em nós, para a glória do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos ao Senhor que no retorno aos nossos lares, o Senhor nos conduza, nos livrando de todo mal, de todo acidente, todo incidente, dando-nos a graça de retornar em paz aos nossos lares, debaixo da bênção e do cuidado do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vão em paz em Cristo Jesus. Amém.